Bom. Que bom. Que a Supernani apareceu. Glória a Deus, Cris. Glória a Deus. Seu marido foi lá no consultório. Eu falei, cadê a Cris? Pensei que você fosse dar palestra. Glória a Deus. Amém. Amém. Você viu como ele ficou? Tá ótimo. Perdeu 8 quilos no mês. Glória a Jesus por isso. Né? Muito bom. Amém, queridos. Vamos, mais uma vez, sentados mesmos, pedir para que Jesus abençoe esse momento gloriosamente. Que o Senhor fale conosco. Senhor, venha agora e fale com a tua igreja. Sem ti nada podemos fazer, Jesus. É o Senhor quem opera em nós o querer efetuar, diz tua palavra. É o Senhor que faz toda a tua vontade e que quer fazer com que nós realmente consigamos chegar à estatura de varão perfeito. Então, dá-nos essa condição, derramando a tua palavra, derramando o teu Espírito em abundância nesse momento. E eu repreendo todo o espírito de sonolência, de distração, de opressão maligna, de tudo aquilo que é adverso à tua palavra. Saia agora toda a força das trevas e que fique a bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quase, lembra que outro dia virou? Eu ia falar sobre os dois homens, mas eu vou falar sobre as tuas portas hoje. Mas para vocês podendo falar o que quiserem em qualquer momento. Abra em Mateus capítulo 7. Thalita não trouxe Bíblia, então acompanha com a nossa missionária internacional japonesa, que haverá de inaugurar a igreja no Japão, logo. Mateus capítulo 7. Eu creio, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 7. Assim diz a palavra do Senhor. Olha só. Verso 13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mas o principal, porta estreita e porta larga. A verdade é que existem duas portas para o ser humano. E Paulo fala de porta. A porta que faz com que você saia da opressão, saia da tristeza, saia da condenação. Em 1 Coríntios capítulo 16, chegue lá. Glória a Deus. Tem a primeira vez que vem aqui, levanta a mão lá atrás, tem pessoas novas ali. Que bênção. Depois vamos conhecer vocês, viu? Não, já falou, que bênção. Está conosco, que bênção. Olha lá, o que eu falei? Já esqueci. 1 Coríntios, capítulo 16. É o último capítulo de 1 Coríntios. Diz assim, no verso 9: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Paulo fala de uma porta que se abre, certo? Eficaz para nos dar liberdade, mas que existem adversários contra ela. Essa mesma porta está descrita em Apocalipse, capítulo 3. Abra lá. Glória a Deus. Apocalipse 3. Mas é muita Bíblia, pastor, eu só sei pregar assim. Se vocês quiserem, tem igreja que nem usa a Bíblia. Usa, sei lá o que usa. Olha lá, Apocalipse 3 diz assim. Olha, no verso 8, falando sobre a igreja de Filadélfia, que é a igreja que corresponde ao momento dito da restauração, da opressão maligna da Idade Média, ou seja, da reforma. As 7 igrejas do Apocalipse, guarda uma coisa, as 7 cartas do Apocalipse, desde Éfeso até Laodiceia, são 7 cartas. Cada carta corresponde a um período da igreja. Isso. Hoje, já vivendo esses 2000 anos de história da igreja, podemos aferir e confirmar isso. Nós vamos estudar isso direitinho quando entrarmos de novo no Apocalipse, daqui a algumas semanas. Estou dando só o quê? Foco, assim, flashes, para vocês ficarem com apetite e virem estudar. Senão vão ficar em casa assistindo coisas malignas de demônios. Amém? Então vem aprender o que é certo aqui.
Porque a turma fica aí tomando aquele fel maligno que não tem nada a ver com a palavra na televisão. Não sou contra a televisão, sou contra o que não presta na televisão, lógico. Agora diz a palavra no verso 8 do Apocalipse 3, que eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Opa! Por quê? Porque até a reforma a porta estava fechada pela igreja católica, naquela época medieval, a igreja imperial, a igreja que fechou a porta para o evangelho. Era proibido ler a Bíblia, era proibido buscar o Espírito Santo. Se não desse o que a igreja pedisse, a pessoa morria na fogueira. Bom, vocês sabem de tudo, que aprenderam até na escola, até no ginásio. Antigamente no ginásio, agora é fundamental, colegial, etc. Isso se aprende em história, que houve 1000 anos de trevas na igreja, 1000 anos de opressão maligna. De repente veio uma porta aberta, olha aqui, ó. Eis uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque ninguém a pode fechar? Porque depois que se abriu a porta em Lutero, nunca mais a igreja evangélica ficou proibida de pregar a palavra, nunca mais se fechou a porta do Espírito Santo até hoje. Até hoje o Espírito está derramado sobre todos. Amém? Então, grande e eficaz porta. Então o que é a porta? A porta é a igreja. Porta é a igreja. A igreja é uma porta larga. Tão grande a porta da igreja quanto o coração de Deus. Todo mundo pode vir. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não pergunta, vinde a mim que já deixou de fumar. Vinde a mim quem não é drogado. Não, Jesus falou, vinde a mim quem está cansado, oprimido, abatido, endemoniado, doente, acabado. Vinde a mim. Não diz aí, você que já venceu, não, os problemas, não. Você vem como você está e eu resolvo. Vinde a mim e eu resolverei. Por quê? Porque Deus ama. Deus ama de tal maneira que deu essa porta. Cadê o meu querido? Sumiu. O que acontece com isso? Vamos fazer assim. Alô? De novo. Deus ama de tal maneira que Ele não suporta ficar sem o homem. João 3,16. Texto conhecido pelos crentes e não crentes também. Abra lá em João 3,16. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Olha lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira, é assim, tremendamente, alucinadamente, um amor incomensurável. Deus amou de tal maneira este mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Creu em Jesus, entra na porta, passa pela porta. Sai pela porta deste mundo, sai pela porta das mãos do diabo, sai pela porta das mãos das trevas, do poder das trevas, e entra no poder de Deus. Isto é a grande porta, a porta da igreja. E Jesus quer salvar. Mas quem? Só os santos? Não, todos. Tito 2:11. Deus quer todos. Olha aí, mas não é só para quem já deixou que não presta? Não, Deus quer todos. Tito capítulo 2. Olha lá. Minha Bíblia está tão velhinha que eu tenho que ir devagar, que nem carro velho. Se dá uma capotada, rasga, arrebenta. Tem que ir devagar. Tito 2:11. Eu sou viciado nessa Bíblia, preciso vencer esse vício. Tem gente que é viciado em drogas, eu sou viciado na Bíblia, é toda detonada. 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o quê? Salvação a quem? A todos os homens. Então a graça é para quem? Para todos. Não é só para os crentes, católicos, cristãos, não, para todos. Os piores, inclusive, são os que mais são atingidos pela graça. Por quê? Prova isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto pior o elemento, mais bênção vai sobre ele, sabia? Por quê? Porque aquele que deve muito, fica muito grato. Porque nem aquela mulher que Jesus chegou naquela casa, ela começou a beijar os pés de Jesus e enxugar com os cabelos. Os olhos dela, as lágrimas lavavam os pés de Jesus. Porque ela estava arrependida, porque ela sabia que ela não era nada, era uma prostituta. Mas ela estava ali no pé do mestre, lavando os pés com as lágrimas e enxugando com os cabelos. E Jesus falou assim: olha, quem muito foi perdoado, muito
a pessoa é grata. Por isso que ela está fazendo sempre será lembrado, disse o Senhor. Então, queridos, esta porta eficaz é a igreja de Deus sobre a terra, que salva todos. Vamos, como assim? 2 Coríntios, capítulo 5, 17, 18 e 19. Abra lá. Mas pastor, mas vou chegar lá, peraí. Glória a Deus. Amém. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. É de Jesus, é nova criatura. Mas você vai dizer, peraí, pastor, eu me converti, continuo com minhas verruguinhas aqui no braço, continuo com minha dor de estômago, se eu não tomar o remédio não melhora. Pensei que fosse criar cabelo, não criou. Por quê? A carne, Deus não está preocupado com a carne. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Não é um novo ser humano, é uma nova criatura. Por quê? O que é nova criatura? É um ser humano que continua ser humano, mas agora dentro de si tem um novo homem, que não tinha antes. Tem um novo ser espiritual, que agora tem participação no mundo espiritual. Um ser que agora, a partir do batismo, tem uma participação na guerra espiritual, no movimento espiritual, naquilo que é invisível. Este novo ser, gerado pela fé, pela palavra, e que nasce no batismo, chama-se nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isto provém de Deus, verso 18, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, olha só esse texto, verso 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então não há pecado que separe o homem de Deus. Nossa, que ele é muito pecador. Se ele pedir, acontece? Acontece. Por causa da graça, hoje acontece. Eu tinha uma mulher que via no consultório. Ela falou assim, ai, pastor, doutor, se Deus quiser vai acontecer isso. Se Deus quiser vai acontecer aquilo. Eu falei, que maravilha, a senhora é de Jesus. Ela falou, eu sou católica, mas eu creio, porque Jesus. Eu falei, ótimo, a senhora é de Jesus, porque católica é de Jesus. Ela falou, eu não vou em igreja nenhuma, mas eu creio. Eu falei, que maravilha, que fé. E ela falava, meu filho vai arrumar um emprego. Eu falei, eu quero ver, está difícil. Pá, emprego na outra semana. Agora meu marido vai acontecer isso. Chegava outra semana, doutor, aconteceu. Eu falei, que fé. Aí eu falava assim, não importa se é batizado ou se não é batizado, Deus não imputa os pecados. Está aqui, ó. Deus estava reconciliando em Cristo o mundo consigo, não lhes imputando os seus pecados. Há um mistério isso aqui. Uma vez em São Bernardo, eu era médico da Ford, 20 anos atrás, e aconteceu uma coisa interessante. O rapaz saiu da firma, num turno da noite, que saía o ônibus às 2h30 da manhã, da firma, da empresa, e ele ficava ali em São Caetano, perto do riozinho onde ele morava. O ônibus deixava ele ali, ele andava aí 100 metros e estava em casa. Numa dessas ele desceu do ônibus escuro, 2h30 da manhã, chegaram 2 homens e pegaram nele. Ele não era crente, ele era posicionado que não era de Jesus. Ele falava, não, deixa meus filhos na igreja, os filhos dele eram crentes. Ele falou, não, eu não quero saber disso, tá bom. Na hora que os assaltantes ou pegaram à noite, de madrugada, ele falou, não façam nada. Ele, não, vamos bater, nós vamos bater em você. Começaram a bater no homem, deram coronhadas, terrível. Na hora que eu matá-lo, ele falou assim, Deus, me salva, eu sei que eu não estou firme, continua, me salva, lembra dos meus filhos. Na hora que ele estava falando isso, um farol apareceu, pum, do nada. Os 2 ladrões viram aquilo, saíram correndo. Aí o carro pegou, olha só, pegou o homem, não sabe quem foi, entregou ele no Hospital Brasil em Santo André, do lado ali, perto da divisa. Ele foi operado, ficou na UTI, saiu de lá, e depois veio falar, a primeira pessoa que ele veio falar foi comigo. Ele sabia que eu era crente, lá na Forte. Ele tinha que ser liberado pelo médico para poder voltar ao trabalho, depois de um tempo em casa. Aí ele falou, doutor, eu vou contar que só o senhor acredita. Eu falei, sabia que Deus ia te buscar. Eu sabia que você ia encontrar o Senhor numa esquina dessa, e não deu outra. E a partir daquele dia que ele começou a frequentar a igreja, mudou a vida dele. Eu espero que ninguém precise disso, mas Deus o ouviu na hora da aflição, porque Deus quer salvar todos. 2 Pedro, capítulo 3, abra lá. Diga glória a Jesus, dona Ana Maria, que voltou hoje, depois de 2 semanas de férias. Abra lá. Em casa, ficou em casa 2 semanas, tá bom. Ela não consegue ficar longe de mim, ela falou. Né, Thalita? Ela não falou? É minha testemunha aqui. Amém. Ah, bom, então tá bom.
Está vendo como é? Glória a Deus. Tem idade para ser minha mãe, por favor, né? Já está quase 70 anos já. Mais não parece uns 60. Daqui um mês faz 73. Glória a Deus. Então abra lá em 2 Pedro, capítulo 3. Olha o que diz aqui, ó. Verso 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para Deus, ou seja, para o Senhor, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas há longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? Arrepender-se. Deus quer salvar todo mundo. É o que eu vejo aqui. Deus quer salvar todo mundo, está vendo? Então é adiando a volta de Jesus. Eu lembro que falavam que Jesus ia voltar no ano 1000, não voltou. No ano 1900, não voltou. No ano 1999, né, não voltou. É 2000, não voltou. 2001, nada. Aí 2012, nada. Por quê? Longanimidade. Deus quer que todos os homens o quê? Se arrependam, se convertam, venham ao conhecimento da verdade. Então, o que é isso? Porta larga. Quem é a porta larga? A igreja de Jesus. Porta do coração do Pai. Do tamanho do coração de Deus é a porta. Todo mundo pensa que porta larga é o mundo. Não. Porta larga é o quê? A igreja. Entra qualquer um. E às vezes alguns saem e depois voltam e Deus recebe como filho pródigo. E assim vai, por quê? Porque Deus ama profundamente. Ama. Uma coisa que a gente é assim, incalculável. 1 Timóteo capítulo 4, olha essa aqui, mais uma. Por que eu leio muitos textos? Para fundamentar o que eu estou falando. Senão vão pensar que eu sou herege, né? Porque nós estamos na época das heresias, né? Todo mundo, você é herege e tal. Então eu estou falando a verdade. Ó, 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, diz Paulo, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de quem? De todos os homens, vírgula, principalmente os fiéis. Olha que interessante. Deus é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Quer salvar, quer abençoar. Ele crê em você, ainda que você pise na bola. Ele crê que você vai mudar amanhã, ainda que você não creia. Ele crê. Ele investe em você, ainda que você não veja futuro. Ele vem. Ele vai te levar para as nações, ainda que você vai estar demorando. Você é muito nova, vai levar para as nações. Ele vai fazer uma obra na vida de vocês. Vai fazer uma obra. Mas eu não vejo perspectiva. Que maravilha, mas se você crê, é o que Ele quer. Que você creia no invisível. Não tem saída nenhuma. Que bom, aí que é legal. E se você vê a saída, não é fé. Romanos capítulo 8, abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Que bom, Paulina, há séculos que eu não te via. Desde a última dispensação que você sumiu. Que bom que você voltou. Primeira vez que você entra aqui, né? Glória a Deus. Aqui em cima, assim. Romanos capítulo 8. Vamos lá. Eu não mudo, né, Paulina? Sempre a mesma coisa. Amém. Ainda bem que você não se cansa de mim. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Olha que coisa linda essa palavra, irmãos. Grande Luciano. Olha lá, vamos lá. Romanos capítulo 8. Verso 24. Porque em esperança somos salvos. Por que em esperança? Porque ninguém viu a salvação do outro lado. Não viu? Então é pela fé. Por isso que em esperança somos salvos. Ou seja, pela fé somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Ora, se eu ver o que acontece do outro lado, acabou a esperança, acabou a fé. Por isso que a gente fica, né? O que será que vai acontecer depois da morte? Ou depois do arrebatamento? Em esperança somos salvos. E a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Se eu já vejo a saída, alguém chega para você e fala assim, não tem saída. Você fala, é mesmo? Não tem. Você fala, mas o meu Deus tem a saída. Aí você começa a raciocinar, mas qual seria a chance? A caminho A, caminho B, caminho C. Você fala, mas não é possível. O que Deus vai fazer? O que Deus, de repente, Deus mexe no coração da pessoa que você acha que é impossível e vem falar com você, pronto, muda tudo. Certo, França? Certíssimo. Certíssimo. Então, queridos, você acha que não tem jeito, mas se você crê, você fala, glória a Deus. Quando não tem mais jeito, quando não há o que fazer, glorifica Jesus e descansa no Senhor. Porque olha o que diz o verso 25. Mas se esperamos o que não vemos,
Com paciência o esperamos. E essa paciência gera fé. Mostra para Deus que você depende dEle. Mostra para Deus que você é dEle. Porque quem não é de Deus se desespera. Quando morre uma pessoa, quem não é de Deus fica desesperado. E agora? E agora o quê? E agora o quê? Pior que a morte, não existe mais nada. Mas Deus é maior. Mas o que eu vou fazer? Agora não faz mais nada, porque Deus ama mais as pessoas do que você. Deus ama mais os seus filhos do que você, seus parentes, seus pais do que você. Nós cismamos que nós somos os donos das situações. As pessoas têm um dono, Jesus, porque fomos comprados por bom preço. O ser humano foi comprado e acha que não. Comprado de quem? Das mãos do mal. Então, o ser humano, quando ele se entrega para Cristo, ele está dando posse àquele que o comprou de fato. Amém. Quando o outro continua operando na sua vida, é usurpação. Por isso que ele é usurpador, que é Satanás. Mas existe o diabo? E como existe? Basta você assistir um filme de terror, você nunca viu? Satanás ali, os demônios. Mas aquilo é brincadeira para você ser enganado. Porque se possível for, até os escolhidos serem enganados. Está lá em Mateus 24. A igreja hoje está enganada. A igreja hoje ela é morna. Mas continua sendo do tamanho do coração de Deus. Aqui dentro a pessoa é transformada, é curada, é abençoada. Como eu li para vocês aqui. Deus faz questão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há mais pecado. O pecado não separa mais. Acabou. Então, Senhor, e se a pessoa peca tal? Deus não desce a vara? Isso era Velho Testamento. Novo Testamento, a graça misericordiosa propicia a tua bênção, propicia a sua transformação. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 8. Abra lá. Diga glória a Jesus. Mas o homem é mau. Por quê? O homem não aproveita o que Deus dá. Olha o que diz a Bíblia. Em Eclesiastes 8, 11. Visto como as coisas não acontecem, como o juízo não vem, como a pessoa, quando ela peca, quando ela falha com Deus, nada acontece, ela fica disposta a continuar no erro. Este é o mal. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, Eclesiastes 8:11. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Não aconteceu nada. É que nem Adão e Eva. Eva olhou aquele fruto, viu que era lindo, desejoso para se comer, desejoso para dar entendimento, e que ia ser como Deus. Falou, vamos lá, Adão. O que você está esperando? Sai daí, homem. Pega o fruto, vamos lá. E foram, e comeram. Aí falaram, você está vendo, Eva? Você tinha razão mesmo, a serpente é uma gente fina. Deus falou que a gente ia morrer. Se nós comêssemos, estamos vivos. Eles pensam que estão vivos, morreram espiritualmente. Tem muitos que comem o fruto proibido e acham que continuam vivos, mas já estão mortos espiritualmente. Esse é o problema. Que a morte espiritual depende da morte física. A morte física é o dia que você para de viver nesse mundo. Mas lá em cima você vai continuar vivendo. Se você produziu vida espiritual aqui, essa vida continuará na eternidade. Se você não nasceu de novo aqui, você não vai continuar lá. Mas a igreja é amor. A igreja é amor. Não tem o que falar. Na verdade, eu me lembro uma senhora que estava com câncer. Senhora velhinha, uns 80 e poucos anos, lá no hospital da Interclínicas, na Vereador José Diniz. Faz alguns anos isso, antes da gente entrar na Delphi. Fomos lá orar por ela, numa tarde, correndo. Falei, puxa, eu preciso orar por aquela senhora. Sai daqui, fui lá. A filha dela era da igreja. Ela não era, mas a filha cria. Nós fomos lá e pusemos as mãos, 5 minutos. Falei, Senhor, tu sabes. Eu como médico, falei, puxa, 80 e poucos anos. Difícil, hein? Será que Deus vai curar o meu coração de médico? Que é o espírito do homem. O espírito do homem é a tua consciência. Que usa o quê? O teu conhecimento, a tua memória, a tua relação com o meio, com família, com tudo que você tem de bagagem cultural. Tudo isso forma um psique, um eu. Esta consciência, ela tem uma reação. Então você ouve uma coisa e reage, falando, isso é impossível.
Mas pela fé, falei, Deus vai operar. E eu orei por aquela mulher. Orei, fui embora. Passou 2, 3 semanas, veio o resultado, a mulher saiu do hospital e foi curada. Em nome de Jesus, do tumor cerebral. Meu Deus, foi curada, glória a Deus por isso. Não era crente. Daí, outra amiga da minha cunhada, fomos ao hospital orar, aqui no hospital em Osasco. Sino brasileiro, é isso? É isso aí. Fomos lá no hospital uma noite também, a Nina. Fomos lá orar pela amiga desenganada. Foi fazer uma cirurgia de amígdala, entrou em coma e não saiu mais. E foi para o hospital, e foi para a UTI. Cheguei lá, estava descerebrando. Estava lá a Nina, que é farmacêutica, que entrou na UTI comigo, e estava lá um médico. Eu me apresentei como médico, porque os médicos não entendem o que é pastor, pensam que é um homem que pede dinheiro, vestido de terno, para não estudar mais. Não sabem que existe um mundo espiritual. Glória a Deus por isso, eu aprendi que existe. Aí fui lá, mas me apresentei como médico. Como eu já estou meio velho, ele falou, doutor, pois não, me agrada, porque geralmente o UTI não é cara tão antigo que fica na UTI. Aí ele falei, como é que está a paciente? Ele falou, tem jeito, fez assim. Eu falei, mesmo? Esquece. Eu falei, é mesmo? É. Você dá licença um pouquinho para nós? Não, foi embora. Eu falei, Senhor Jesus, foi a tua mão. Acho que ele falou, esse homem é doido. Pois a moça está em casa até hoje, já faz muitos anos isso, alguns anos isso aí. Então o que acontece? O que é isso? Amor de Deus pelo ser humano é muito grande. As pessoas não compreendem isso. O homem é pior que o diabo. A gente vê gente dando um tiro na rua por nada, cortando. Eu estava vindo para cá, eu vi uma notícia do carro que a mulher brigou com o marido falou que ia sair de casa, ela pegou a arma do marido, deu um tiro, cortou o homem e jogou no lixo, que nem aquele outro dono da Ioki. Se repetiu outro fato. Eu falei, o que está acontecendo? Não, os demônios falam, meu Deus, os demônios falam, que coisa, pior que eu. Olha que ideias boas que nem eu tenho, Satanás. Porque tem homens que só o ser humano faz isso, nem um animal sobre a terra. O homem é pior que o diabo quando ele está cheio do mal. Para isso, só Jesus. Mas agora então, pastor, mas peraí, você está falando que a igreja é porta larga? Vamos voltar lá para Mateus capítulo 13. Mateus 7. E o que é a porta estreita? Mateus 7. Vamos ler isso aí. O que é a porta estreita? Sueli, o que é a porta estreita, filha? O que seria a porta? Vamos lá ler. Porque eu sempre aprendi na teologia que a porta larga é o mundo. E a porta estreita é a igreja, não é isso que fala? Mas o mundo nunca foi porta. O mundo é o estado do mundo. Todo mundo está no mundo. Ele sai do mundo e passa pela porta. Primeiro a larga. A larga é a igreja. Ele vem como ele está. Na igreja é assim, é um hospital. A igreja é um exército. A igreja é tudo. A igreja é o domínio da situação sobre a terra, mas é o lugar onde você vai ser transformado. Agora existe uma porta lá no fundo. Está escrito aqui, ó. Entrai pela porta estreita. Olha aqui. Verso 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Se poucos há que encontrem, mas a igreja não é grande, tem tanta gente na igreja, então eu concluí uma coisa: a igreja é a porta larga, mas a porta estreita é o reino de Deus. Uma coisa é entrar na igreja, outra coisa é entrar no reino de Deus. E do céu é outra história. Na igreja tem muita gente. No céu não é tanto assim. Pastor, isso é heresia, não. Vou ler a Bíblia. Só no mesmo capítulo 7. Abra lá. Agora começa a desligar. Vou assistir o outro filme lá que é melhor que o do Newton. Pode assistir. É que nem Jesus começou a falar duro. Lá em João capítulo 6, os discípulos falaram, duro esse discurso, quem pode suportar? Vou cair fora. E Jesus falou para Pedro, quer ir embora? Também vai. Aí Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Maravilha, essa palavra vai te pôr no céu. Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que fala Senhor, Senhor? Quem está na igreja. Mas nem tudo que está na igreja entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, turma da igreja, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Tinham poder do Espírito, dom da profecia. Em teu nome não expulsamos demônios? Poder sobre os demônios que já estavam ali envolvidos com o Espírito Santo.
O Espírito derramado sobre toda a carne. Eu vejo pessoas, eu fui batizado no Espírito antes de ser batizado nas águas. Então o Espírito derramado sobre todo mundo. Se eu chamar meia dúzia de louco aí na rua, puser aqui, começar a orar, metade vai ser batizado no Espírito, mesmo eles sendo do mundo, porque o Espírito é para todos. Mas agora, ser santificado pelo Espírito só para aqueles que querem. Olha aqui, ó. Em teu nome não fizemos maravilhas? Quem é que faz maravilha em nome de Jesus? Igreja. E Jesus vai falar o quê? Então lhes direi abertamente, Jesus falando, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós o quê? Que praticais a iniquidade. Então, tem dois grupos, o grupo da porta larga, o grupo da porta estreita. Aí que está, é diferente. Uma coisa é a igreja, outra coisa é o reino de Deus. Pastor Lenilton, não é possível. Mas Paulo estava escrevendo para o mundo? Não, Paulo estava escrevendo para a igreja. É para a igreja que Paulo estava falando. Então, isso aqui não é para o mundo, isso aqui é para a igreja. 1 Coríntios, capítulo 6. Estou começando a ficar quente agora. A máquina está funcionando, pastor Milton. Abra lá, 1 Coríntios, capítulo 6. Eu falei 6? É 6. Não, porque o Luciano sabe tudo isso já ouviu tudo. Ele falou assim, meu Deus, podia ter ficado em casa dormindo. Não, ou jogando tênis. Glória a Deus por isso. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 6. Glória a Deus, aqui é palavra pura. Show é outra hora, ou outro canal. Glória a Deus. Graças a Deus, meu sustento vem do Senhor, não dos homens, senão eu estaria na rua. 1 Coríntios capítulo 6, verso, olha que linda essa passagem. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Olha só, não erreis, verso 10, olha só, atenção, olha só, Vanderleia. Nem os devassos, o que é devasso? Mundano, promíscuo. Nem os idólatras, olha aí, idolatria. Nem os adúlteros, nem os efeminados. Mas pastor, que radical. Mas pastor, homossexual. Eu não estou dando minha opinião pessoal, estou lendo a Bíblia. Nem os efeminados. Outro dia o rapaz falou assim, mas eu não consigo ficar sem. Eu falei, morde a língua. Morde a língua. Se o médico manda não comer tal coisa, a pessoa para de comer. Se o médico manda parar de fumar, mas eu adoro fumar, você vai morrer, ele para de fumar. Uma vez meu tio falou, ia operar, eu contei isso para vocês, antigo, um tio meu, fumava 3 maços por dia. Aí eu falei, ele foi lá, falou, olha, eu vou marcar a sua cirurgia. Que cirurgia? Porque ele estava com umas dores nas pernas, e o dedinho está ficando esquecido, estava falando, isso aí chama-se síndrome de Buerger, ou trombogeite obliterante. É por causa do cigarro, uma vasculite, uma inflamação das artérias e veias por causa do cigarro. E como você não tem jeito, eu estou marcando a sua cirurgia para que cirurgia? Para cortar a perna. Cortamos uma, depois cortamos outra. Tá louco, meu pai? Eu não estou brincando. Meu Deus. Aí ele caiu a ficha. Não dormiu 2, 3 noites. Aí começou a tomar uns remédios, para de fumar. Se uma pessoa viciadíssima para de fumar, por que o homossexual não para? Que espírito é esse? Nasci assim, bom, faz o que quiser, mas dá uma chance para o Espírito Santo. Vale a pena. Mas pastor, o senhor está errado. Amo todos os pecadores, mas acho que tem um jeito para tudo. Eu acho. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o quê? O reino de Deus. Não diz que não pode entrar na igreja, não entra no reino. É outra história. Lá é outra história. Aqui, esse tribunal aqui tem remédio. Aqui eu apronto, peço perdão amanhã, está tudo bem. E tudo legal. Porque aqui tem tudo jeito. Aqui o meu irmão me ofende, eu me ofendo, não sei o quê. Amanhã estamos juntos, tudo bem. Agora, lá não tem mais volta. Então o que tivesse que fazer, faz aqui. Quiser abençoar alguém, abençoa aqui. Quiser presentear alguém, não vai levar flor no túmulo, não. Dá para flor aqui agora, que a pessoa está viva. Vai visitar sua mãe, vai visitar seu pai. Faça o melhor para eles, porque você não sabe o dia de amanhã. Glória de Deus. Dá presente, abençoa todos, porque você não sabe o dia de amanhã. Isto é o amor, isto é Jesus, isto é o reino. Fala, irmão. Uma vez eu ouvi falar que a razão lógica para que falso profeta consiga
de bênção em milagre é pelo nome de Jesus, porque o nome dele é independente do O nome de Jesus tem poder, sempre. Olha, eu vou contar uma para vocês. Tanta experiência na minha vida. Eu era médico em São Bernardo e era pastor lá. Quem lembra da minha época sabe. E houve um caso lá, um camarada doido, bêbado, que desceu com uma Rural Willis, olha que aquele carro louco, lá na Via Cheta. De repente estoura o guarda-reis e ele voa. Ia morrer. Ele falou assim: Jesus, Jesus, que ele lembrou. Jesus, o nome de Jesus. Aquele homem saiu ileso de uma ribanceira de 12, 14 metros. Não aconteceu nada. E depois ele falou: olha, foi Jesus. O senhor é crente? Não, eu não sou nada. Mas Jesus me livrou. Em nome de Jesus eu faço tudo. Mas entrar no céu, só os cheios do amor. Só os que venceram isso aqui, ó. Porque olha aqui, ó, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, ladrão não entram no reino dos céus. E verso 11, Paulo falando para a igreja, e é o que alguns têm sido, não no mundo, porque o mundo é tudo assim, mas dentro da igreja, é o que alguns têm sido, mas havem sido o quê? Lavados. Olha que coisa linda. Mas havem sido o quê? Santificados. Mas havem sido justificados em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo é infalível na santificação. Se eu quero, ele opera. Maravilhoso. Pastor, só lê uma passagem, vou ler mais uma. Pesado, não? Porque uma coisa é a igreja, outra coisa é o reino. Prova, pastor. João, capítulo 3. Abra lá. É o meu estilo de pregar, viu, Thalita? Não fica incomodada. Sempre preguei assim. Quem me conhece sabe. Já espera essas palhaçadinhas de Jesus. No fundo, eu estou falando a verdade, né? Verdade mesmo. Pastor, é Jó ou João? João, capítulo 3. Olha essa aqui, irmãos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, verso 1, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou que é mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus disse, Jesus não quis saber da onda do homem. O cara chegou imaginando: olha, o senhor é de Deus mesmo, e ó, legal, hein? Aí Jesus falou: escuta, meu amigo, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver, porque o mundo não vê o reino. O mundo não vê o reino. Só quem nasce de novo vê o reino. O mundo acha que é loucura o que acontece. Oração? Tem que orar. Porque orar para quê? Não estou vendo nada. Loucura. Falar de Jesus? Jesus foi um profeta de 20 anos atrás. Histórico. Loucura. Acha loucura. Quando a pessoa nasce de novo, tem uma experiência, entra na igreja, ela é nascida de novo na igreja, ela vê o reino. Aí ela vê a oração produzindo poder. Ela vê a oração sendo respondida. Ela vê a lógica acontecendo do lado dela. Ela vê pessoas se convertendo. Então a pessoa que nasce de novo vê o reino de Deus. Está escrito aqui então: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos falou: como é que pode um homem nascer de novo? Ele podia falar: vai reencarnar. Mas como ele não é estúpido, porque o Lenilton não pode virar Joãozinho amanhã, e muito menos Mariazinha depois da manhã. Deus me livre! Aleluia. O Luciano é Luciano hoje, ontem e eternamente. No céu você é o quê? João, Maria, José, Periquito, o quê? Não tem lógica. A reencarnação quebra a individualidade. Não tem lógica científica. Mas vai ocupar outro corpo. O que ocupa outro corpo é demônio que toma a mente das pessoas. São espíritos que estão aí vagando, fazendo-se de mortos. Manda, vem aqui para ver se fica de pé. Desde que me converti há 30 anos e meio atrás, acabou esse negócio de demônio do meu lado. Fala que o espírito, cadê o espírito? O quê? A vovó, o quê? Repreende a vovó que está entrando em outra pessoa, para você ver que a vovó vai fazer. Uma criancinha uma vez no culto da tia Esther, lá na Vila Mariana, falava assim: tia Esther, a minha avó morreu. Uma criancinha de 7 anos. Minha avó morreu e está vindo de madrugada.
me vê, senta na minha cama. Aí a tia Esther de Jesus falou: não, filhinha, não é a vovó. Mas é a vovó, não é o Satanás. Quando vier a vovó, você fala assim: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. E criança inocente falou: tá bom. Passou 2 semanas, veio a vovó de madrugada lá, sentar na cama. Aí ela lembrou, falou: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. De repente a vovozinha virou um lobão. E ó, pum, até hoje. Porque a criança tem poder na oração. Porque é um espírito limpo, abençoado, puro, fantástico. Então não existe reencarnação. Então aí continuando, o Nicodemos falou: bom, Jesus, como é que o homem vai nascer de novo? Uma lógica seria abrir a barriga da mãe, entrar de novo ali. Porque Nero fez isso com a mãe dele. O grande Nero, na sua psicopatia romana, né, abriu a barriga. Ele era um dos Césares, por isso que ficou cesárea. Para ver onde ele tinha ficado 9 meses. Matou a mãe dele. Para quem não sabia, isso é histórico. Está na história da medicina. Mas olha aqui, aí Jesus respondeu com lógica. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, batismo. E do Espírito, batismo no Espírito Santo. Não pode o quê? Entrar no reino de Deus. Entrar é outra coisa. Entrar é outra coisa. Ver é uma coisa, entrar é outra. E o que é água também? É palavra. Então a pessoa que é gerada pela palavra e gerada pelo Espírito, ela se torna filho de Deus. Aí ela entra. Nova criatura é uma coisa, filho de Deus é outra. Pastor, agora está difícil. Você já falou das 2 portas, agora está falando que nova criatura não é filho? Não. Nova criatura está na igreja, o filho está no reino. Nova criatura está na igreja. Pode voltar amanhã, o filho não volta mais. O filho permanece para sempre. O filho é gerado segundo Jesus. Agora vocês estão entendendo qual a diferença de filho e nova criatura. A congregação cristã nesse ponto é um pouco certa. Nova criatura e filho. O filho está dentro do reino. Vive o reino. Olha só, mais uma. Gálatas. Então vocês viram a diferença. Verso 6, para continuar. Eu ia ler, Jesus falou: volta aí. Aqui na minha cabeça. O que é nascido da carne é carne. Então o indivíduo que nasceu da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então você, embora tendo carne ainda para viver nesse mundo, você já tem um Espírito em você, que o seu amigo pode não enxergar, alguns enxergam. Tem gente que olha. Uma vez eu estava num hospital em Pariqueraçu, muitos anos atrás, pela Santa Casa. Aí cheguei e falei: não vou falar para ninguém que eu sou crente, vou ficar na minha, quero ver o que vai acontecer. Eu gosto de brincar nessas coisas, para ver o que vai acontecer. Aí chegou um senhor, entrou, eu falei: pois não. Ele olhou para mim e falou: o senhor é crente? Eu falei: eu não falei nada, como é que o senhor sabe? O senhor tem o Consolador. Eu falei: como é que o senhor sabe? O senhor é crente? Ele falou: não, eu sou espírita. Como é que o senhor sabe? Ele falou: não, minha mulher é crente, o senhor tem o Consolador. O senhor tem o Espírito Santo. Eu falei: mas como é que o senhor sabe? Eu sinto do Senhor o Espírito Santo. Eu falei: meu Deus. Então, sem falar nada, tem pessoas que vêm. Tem pessoas que não vêm, mas os espíritos vêm. Então os demônios sabem quem é você. Porque você já nasceu do Espírito. E quem nasceu do Espírito é Espírito. Como Deus é Espírito, como os demônios também são Espíritos. E você no Espírito passa a estar o que? Sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então você tem uma posição espiritual. Uma posição que o inimigo não pode te tirar. Só se você esquecer e sair dela. Como é que você sai dela? Quando você volta para a lama. 2 Pedro, capítulo 2. Abra lá. Diga glória a Deus, Paulina. Fala para o Paulinho. Fala para o Carlinhos assistir depois no Facebook, viu? Fala com a Gálatas. Oi? Gálatas. Vou ler depois Gálatas. Agora Deus mandou ler para o 2 Pedro. Fazer o quê? Quem manda é ele, não sou eu. 2 Pedro capítulo 3. Vocês não estão... Nós não oramos aqui para o Espírito dirigir? Então pronto. 2 Pedro capítulo 3. Temos visitantes aqui, vão ficar escandalizados. Por favor, irmãos, vocês briguem comigo. Portanto, verso... Olha que lindo esse aqui, pastor Milton. Olha. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, igreja, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, não estava no reino ainda, não era gerado filho. Ele estava na igreja, mas ele voltou para a lama aqui, ó. Outra vez envolvidos nas corrupções e vencidos, tornou-se-lhe o último estado, que é pior do que o primeiro. Por quê? Atenção, porque melhor lhes for não conhecer o caminho da justiça. Que caminho é esse?
a igreja, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo lhes sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Pastor, parece aquelas igrejas antigas que pregavam duro. Não, é que está na hora de voltarmos à verdadeira palavra de Deus, que traz vida e vida em abundância. Que vida? No Espírito. No Espírito. Você que já nasceu de novo, buscar as coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, abra lá, diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha lá, Colossenses 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Quem é que ressuscitou com Cristo? Quem já foi batizado. Já foi batizado? Buscai as coisas que são de cima. Essa palavra buscar é apetecer, deseje as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. As coisas da terra, queridos, são tentadoras. A bebida é tentadora, as noites são tentadoras, os shoppings são tentadores, as viagens são tentadoras, o nudismo é tentador, o sexo é tentador. Tudo que a carne deseja são tentações. Só que no final não trazem vitória, são passageiras e efêmeras. Você pode estar com o maior desejo de comer alguma coisa, mas com o dente doente você não vai ter prazer. Então as coisas são falíveis, são corruptíveis, são limitadas, porque o homem não conhece o prazer espiritual. Quem conhece e volta para trás, nunca conheceu de verdade, porque se conhecer, não vai trocar as coisas superiores pelas inferiores. Ninguém vai largar andar de carro grande para brincar de carrinho em casa. Só criança que nunca andou de carro grande. Quem já nasceu de novo quer as coisas de cima, porque lá vai habitar. Ah, pastor, mas vai ficar batendo asinha no céu? Não, isso é ignorância plantada pela teologia, desculpe. O pessoal de branco lá sem parar, o que é isso? Jesus falou assim: já não beberei de novo convosco, até que eu faça no reino de meu Pai. Nós vamos beber com Jesus, sabe o que é isso? Comer e beber com Jesus, habitar o espaço sideral. Ou você pensa que vou ficar em casa no céu? Não, a pessoa pensa coisa assim. Uma vez um homem falou: prefiro ir para o inferno. Eu falei: você não sabe o que você fala, porque lá sim haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Pela dor do bem perdido. Saber que por causa de um pouco de tempo perdeu aquilo, por causa de besteiras. Quando se arrepende, fala: como eu queria voltar, mas não tem mais jeito. Então, antes que seja tarde, fique com Jesus. E mais, entre no reino. Gálatas, capítulo 5. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vou deixar daqui a pouco vocês fazerem perguntas, que eu sei que tem muitas perguntas. Gálatas, capítulo 5. Olha lá. Glória a Deus. Olha só. Aqui, mas, olha aqui, verso 16: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Verso 16: concupiscência, desejo, inclinação da carne. Que a carne, o que é a inclinação da carne? Nós vamos ler agora. Porque a carne briga ou cobiça contra o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então é assim: você está lá na sua escola, ou no seu trabalho, ou no seu ambiente social, ou na casa de alguém. Aí você fala: puxa, hoje tem culto lá, que legal, vem a Cassiane cantar, depois o pastor vai pregar, o pastor Jair vai pregar, depois a gente vai ter lá o Fernandinho dizendo: ai que legal, vou para a igreja, que bom, ou no reage, ai que legal. De repente chega um bonitão, loirão, altão, bonito, forte, bombado, Durateston, Deposteron, Oxandrolona. Já viu como é que funciona a coisa, não precisa nem falar. Aí chega e a moça fala: ai que igreja que nada, vou desfrutar. Aí a palhaça cai na mão do malandro, ele desfruta o que ele quer, ela perde a bênção. Vai orar, não consegue nem olhar para Deus, por causa de 10 minutos. Se for 10 minutos às vezes, né? Ana Maria, você que falou nem 10? Mas, Dona Maria, a senhora fala dessas coisas? Com 73 anos, não pode falar essas coisas? Ana Maria. Lógico.
Está sendo lógico, né, irmã? Amém. Glória a Deus. Amém. Mas é verdade. Então, o que eu estou falando é o seguinte: a carne quer o prazer, o espírito quer a vitória. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aí, lógico, isso está em Romanos capítulo 8, 13 e 14. Aí, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, encabeçando a turma, prostituição. Todo ato sexual fora do casamento, prostituição. E masturbação também. E voyeurismo também. Pedofilia, tudo que você pode imaginar. Fornicação dos jovens, que os jovens hoje são fornicários. As danças são fornicárias. As danças que se tem aí no axé, sei lá o que, eu não gosto disso. Funk, é isso? São fornicárias. O senhor é radical, quer ir para o céu. Já fui do mundo e fui muito mais malandro do que você imagina. Mas venci tudo. Porque aquele que vence, entra. Eu quero entrar. Porfiar para entrar para a porta estreita. Prostituição. Olha lá. O que mais? Impureza. Lascívia. Lascívia é sensualidade. Pessoa sensual gosta, só pensa em malícia. Lascívia. Pastor, o senhor está sendo muito rigoroso. Eu estou falando, estou lendo a Bíblia. Olha aqui, ó. Olha lá. Porfias. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja. A pessoa pode não ser prostituta, não pode ser bebum, não pode ser nada, mas é invejosa. Obra da carne. Inveja. Aquele irmão ganhou um carro, Deus não me dá carro, hein? Não me ama. Eu sabia, Jesus, que você não me amava. Eu dei meu tempo na igreja, dei o dízimo à toa, devia ter gasto dinheiro com novos sapatos. Não é assim? Devia ter viajado. Inveja. Homicídios. Se eu pego, ainda bem que eu sou crente. Aí eu pego. Jesus, me tira aquela coisa da frente. Eu me responsabilizo, Jesus. Homicídio. Aquele que se ira contra o seu irmão é homicida. Aquele que aborrece seu irmão ou que odeia é homicida. E nem o homicida tem permanecente nele a vida eterna. 1 João 3 fala isso. É muito pesado. Não é fácil. Olha aí, ó. Bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que está escrito aqui? Não herdarão o reino de Deus. Mas pastor, não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar. Por quê? Porque não foi gerado filho. A nova criatura está na igreja para ser gerado filho. Quanto tempo demora? Depende, tem gestações que com 7 meses a criança está pronta, sai prematura até fica bem, outros retarda o parto, mas é uma geração, é ser gerado novo, ou ser gerado filho. Uma coisa é ser gerado nova criatura, já nasce da bolsa na hora que sai como? Pelo batismo, mas depois tem que crescer, e Paulo fala isso em Gálatas, no primeiro livro de lá, olha só virar a página, capítulo 4, olha essa aqui, olha essa, Érica Miat, japonesa de Jesus. Olha aí, quantos japoneses aqui crentes, não? Um índice acima da média. Glória a Deus. Gálatas 5,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto? Olha aí, Thalita. De novo sinto dores de parto. Por quê? Primeira dor é o quê? Levar a turma para a igreja. É um parto levar a turma para a igreja. Vamos para a igreja? Hoje não. Porque hoje tem negócio aí, tem nada. Vai tomar uma e vai para casa dormir. No outro dia, vamos para a igreja lá. Hoje não dá. Um dia morreu, não sei quem. Hoje eu quero ir para a igreja. Amém, que ótimo, vamos lá para a igreja. Eu estou com dor aqui, não resolve. Vamos lá para a igreja. Porque a igreja é a mãe de todos. Que bom, vinde. Primeira dor de parto, trazer a turma para a igreja. Segunda dor, diz Paulo, filhinhos, porque de novo sinto dores de parto. Até o quê? Até que Cristo seja formado em vós. É outra história, é Cristo em vós, ou seja, Filho de Deus. Porque se Cristo estiver em vós, você é a imagem e semelhança do Pai. Primeira coisa, ir para a igreja. Segunda coisa, entrar no reino. Os pastores têm uma missão: fazer com que a igreja, que são os membros, se transformem
em filhos de Deus. E Paulo tinha dores de parto, até que isso acontecesse em cada um dos irmãos. Cuidado, assistia. Meu irmão ligava, estou com luta. Ai, Senhor, dor de parto. Mas ele estava bem. Hoje não está bem, que nem criança, parou de mexer. Não é assim? Mas parou de mexer, estava tão alegre, a criança estava tudo bem. Parou de mexer. Doutor, o que está acontecendo? Vou tomar mais uma vitamina? Vou orar mais pela criança? Vou orar mais pelo filho espiritual? Vamos cobri-lo, vamos visitá-lo, vamos abençoá-lo, porque não é fácil gerar um indivíduo para Cristo. De cada 10, um salvo, e olha lá. Grande parte está na igreja, mas nem todos estão no reino. João, capítulo 1, abra lá. E forte, não, Thalita? João 1. Isso é um evangelho muito forte. Está acima das denominações. Você esquece a denominação. Eu estou fora de denominação. Doutor Emilton é fora de denominação. Passei pela Batista, já preguei metodista, fiz casamento metodista, presbiteriana, tradicional, avivada, maçônica, não maçônica, Batista avivada, não avivada, Assembleia de Deus, Madureira, Belém, e outras que tem por aí. Glória a Deus. Todas as igrejas. Só não preguei na congregação cristã, mas a gente já vai chegar lá qualquer dia. Porque lá não tem pregador fixo. Lá é o Espírito que fala. Você levanta e fala. Glória a Deus. João capítulo 1 diz assim. Olha aqui, ó. Verso 12. Olha que interessante, Wendel. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, todos que recebem a Cristo, acontece o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer dizer, quem recebe a Cristo se transforma em uma nova criatura. Aí tem poder para chegar lá, mas pode não chegar. Tem poder para ser feito filho de Deus. Fantástica palavra. Quantos textos. Mas isso não se prega assim. Oi? Que isso não se prega desse jeito. Mas isso é perigoso porque deixa o rebanho solto. E a pessoa perde o vínculo do crescimento espiritual. Vocês estão aqui, nós somos uma família. O que eu falar aqui, vocês estão me ouvindo. Se eu falo uma coisa que não é verdade, Deus vai cobrar. Está lá em Apocalipse capítulo 22. Qualquer coisa que eu acrescente, Deus vai cobrar. Qualquer coisa que eu tiro, Deus vai cobrar. Então não podemos fazer. Então é melhor nivelar por cima. É o que eu falei hoje. Uma paciente. Falei, quando a gente vai falar para um jovem, um filho, cuidado com o namoro, pega só na mão, a gente sabe que vai beijar. Mas que pare por aí, então eu falo para pegar na mão. Um exemplo. Sabe que vai avançar. A gente sabe que os pacientes vão desviar, não vão comer só o que eu mando. Vão comer mais besteira, vão comer doce escondido. Né, Luciano? Que lindo, eu sei que ele é obediente. Que santo. Né, Érica? A Érica, melhor pudim. Um dos melhores pudins, da Dona Ozenir e da Érica. 2 pudins melhores do Brasil. Fala. Então, amados do Senhor, vocês têm que ser santos para irem para o céu. Hebreus 12, 14, abra lá. Você tem poder para ser feito filho de Deus. Ainda não é filho? Ainda não, vai chegar lá. Fantástica essa palavra. Hebreus capítulo 12. Olha que fantástico. Olha aqui, ó, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pesada, não é fácil entrar. Olha aí, André, como é que fica aí? Jesus é bonzinho. Não é bem assim, pastor Lênin, o senhor está enganado. O senhor não conhece o amor de Deus, que é isso? Eu conheço, por isso que nós estamos nesse mundo ainda. Por isso que ele não voltou ainda, porque ele ama tanto que ele está esperando a turma se converter. Está esperando a pessoa mudar de vida. Está esperando que na longanimidade a transformação. A longanimidade de Deus é a capacidade que Deus tem de aguardar a nossa mudança. Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Então, agora vocês estão entendendo o que acontece. O processo é esse. O filho tem que ser gerado. Nós temos que ser gerados filhos. Quando chega na altura de filho, o diabo não chega nem perto de você. É mesmo? É. 1 João, capítulo 5. Abra lá.
Glória a Deus. 1 João 5. Olha aqui, ó, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ora, aquele que já nasceu na segunda vez. Tem dois nascimentos. Um para a igreja, outro para o reino. Que Paulo fala assim: filhinhos, porque de novo eu sinto dores de parto. Já sentiu parto uma vez? É o segundo parto. Formar Cristo em vós. Quem já formou Cristo em nós? Ó, todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O diabo não pode chegar perto de você. Já contei isso semana passada ou retrasada, que os chamados padres da igreja, do início da vida cristã, eram tão santos. Policarpo, Orígenes, Crisóstomo, aquela turma que foram todos martirizados, foram todos perseguidos, homens de Deus. E Orígenes indo para Roma para ser martirizado, na hora que ele chegou lá, foi jogado nas feras, ali no grande Coliseu, lá em Roma. Os irmãos conhecem, aliás, você é italiano, cresceu na Argentina e veio para aqui nesse fundão do Brasil. Glória a Deus pela sua vida. Então, você conhece lá o Coliseu. Na hora que o Orígenes foi jogado para os leopardos e feras, ele falava assim: venham! Os leopardos não conseguiam chegar perto. Tamanho o poder e a santidade, o espírito que estava nele era tão forte que ele não conseguia chegar. Regina, você está aí? Glória a Deus. Está oculto em mistérios. Aí ele provocou, e Deus teve misericórdia, soltou as feras para despedaçá-lo. Os homens eram mortos, cerrados, queimados, crucificados. Isso é tormento. Nós não sabemos o que é isso. Nós reclamamos porque, ai Jesus, eu queria uma roupa nova para ir na festa. Jesus, o Senhor não me ama, né, Jesus? Que é isso, irmãos? Que é isso? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Ardente provas. Agora eu vou dar mais uma passagem do que eu estou falando é verdade. Lucas capítulo 13, olha lá. Mais uma, eu já dei umas 5, 6, sei lá quanto. Lucas 13. Mas por que o Senhor está falando isso? Para você buscar o crescimento espiritual. Para você dobrar mais o joelho à noite, antes de dormir. De madrugada vai fazer xixi, desculpa a expressão, mas vocês ouvem pior na televisão. Vai, dobra o joelho. Deus me acordou. A Bíblia, o salmista diz que os rins me despertavam para orar. Que coisa linda. Fala. 3 vezes. Chega 3 e 10, não é nem em 15, nem em 20, nem em 5. 3 e 10. É para você orar. Sabe que 3 horas é o auge da guerra espiritual. Para quem não sabe, atenção você que me ouve, você que dá macumba, guarde uma coisa. 3 horas da manhã é o levante dos demônios, porque Jesus foi crucificado e expirou, ou seja, rendeu o espírito e venceu o mal às 3 da tarde. Então a oposição automática, total do hemisfério, o contraposto de 3 da tarde é 3 da manhã. É a hora também que o sonho é mais profundo. Mais profundo, que 4 horas já tem a turma de pé para ir para a feira. 2 horas tem gente chegando. 3 horas, pelo índice, é o maior peso da melatonina sobre as pessoas. É a hora que você acorda, os demônios estão trabalhando ali, você quebra a rede satânica. Então Jesus faz questão que você ore às 3 da manhã. Tem gente que fala assim: pastor, estou orando a 1 hora da manhã. Fala: 1 hora estou chegando em casa para dormir. Dá uma vergonha. Acorda às 3, 4. Mas é verdade. Então, é por isso que eu estou falando, oração tem poder, como disse o pastor Sidney, poder, oração, jejum. O jejum tem poder. O que é jejuar? Eu vou abrir mão de satisfazer a minha carne, porque o meu alimento, Jesus falou assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então o meu alimento, ele fala assim: Satanás, meu alimento é não comer para satisfazer a ele. A ceia, eu falei domingo aqui na ceia, a ceia do Senhor lá no Éden era não comer. Enquanto Adão e Eva não comeram aquela árvore, estava tudo bem com eles, com Deus. Comeram, perderam a bênção. Hoje é o contrário. Na hora que eu como da mesa do Senhor, eu sou abençoado. Hoje inverteu. Amém. Então, hoje a ceia é comer a carne e o sangue de Cristo. É a mesa do Senhor. No Éden era não comer. Inverteu. Agora olha só aqui, olha só, Nilce. Lucas 13, verso 22, o título é A Porta Estreita. Olha aí, chegamos. Olha aí, essa França.
A porta estreita. Então qual que é a porta estreita? É a igreja? Não, vou ler aqui. E percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um discípulo, lógico: Senhor, são poucos os que se salvam? Sempre a gente preocupado quem é que vai subir e quem não vai, né? Sempre, desde a época dos apóstolos. Vou ou não vou? Jesus. Teve dois que João e Tiago, a mãe foi lá pedir: Jesus, será que dá para o senhor pôr meu filho um à direita e outro à esquerda? Eu quero já guardar vaga, deixar uma bolsa lá no céu, guardando vaga. Na igreja é assim, né? Ocupa todos os espaços. Não é assim? Senhor Jesus, olha, põe um filho ao meu à direita e outro à esquerda. Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Fica na sua, querida. Uma coisa eles vão passar: beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu serei batizado, que era a morte. Batismo, eles já eram batizados. O terceiro batismo depois do Espírito Santo é o do fogo, do amor e da morte. Batismo é morte. Jesus falou assim: importa que eu viva um batismo e me angustio até que chegue. É o batismo da morte, porque batismo é morte. O segundo batismo é a sua morte, é o sacrifício. Então disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus disse, verso 24: porfiai, ou seja, lutai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família, quem é o pai de família? Deus, se levantar e fechar a porta, e começar a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos disser: não sei de onde vós sois. E então começareis a dizer: temos comido e bebido aonde? Na tua presença. Ceia do Senhor. Você só come e bebe diante do Senhor na ceia. Então é a igreja. Olha a porta larga. Estava na porta larga, olha aí, ó. E o Senhor tu tens ensinado nas nossas ruas. Ensinado o que? A palavra. Então conhece Jesus. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais o quê? A iniquidade. Quer dizer, estavam com Jesus, eram da igreja, estavam dentro do corpo, mas eram joio. Por quê? Porque cometiam iniquidade. Não foi gerado Cristo neles. Eles estavam vivendo em quê? Pecado, adultério, roubo, bebida, inveja, maledicência, tudo que não presta. Ah, mas pastor, é difícil vencer isso. Gálatas, capítulo 5. Vai lá, a resposta para. Ah, não, vamos acabar, vai, não vou deixar isso para depois. Jesus falou: vai, acaba aí, tá bom. Verso 28. Então Jesus disse: apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes, porque a turma vai ver, o céu não vai ver lá embaixo. Olha que maldade, hein? Quem está no céu não vai ver o sofrimento dos outros, mas quem está no inferno vai olhar para cima e vai ver a Jerusalém celestial, que é o que? É uma cidade quadrangular, para quem não sabe, de 250 a 270 quilômetros por lado. Pode estudar lá em Apocalipse capítulo 21, está isso, tá? Está lá todas as medidas da cidade de ouro puro. Uma cidade de 270 quilômetros por lado, é mais ou menos de Santos até quase Leme, Pirassununga, por ali, 270 quilômetros, longe. Imagina, se a cidade de São Paulo, na megalópole de São Paulo, que é toda a grande São Paulo, de uma ponta, quase São Roque, aqui, Araçariguama, até lá no extremo leste, é 80 quilômetros. E uma cidade que tem, nesse grande porte, 30 milhões de pessoas, 40. Imagina uma cidade 3 vezes isso. É a cidade celestial, onde vamos morar. Vale a pena? Vale. Então, mas nós vamos estar lá, com Jesus. E a turma aqui embaixo, olhando para o céu, chorando. Vendo Isaac, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. No reino de Deus, porque está no céu. E vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Imagina o que vai ter de iguaria nessa mesa. Pastor, nós vamos comer? Vamos. Comida proibida? Não. Jesus falou: já não beberei mais convosco até que o faça no reino. Nós vamos beber, comer, mas é um corpo glorificado. Vai ser comida por prazer. Um corpo atômico que atravessa a parede. É um corpo energético que está fora do tempo e fora do espaço. Eu não entendo isso, mas o Discovery você gosta de assistir. E fala isso lá, explica. Sabe que isso é superior às coisas científicas.
casa. Porque Jesus detém o poder da ciência e do conhecimento. Está lá em Colossenses capítulo 2. Abra lá. Eu nem sei o que eu ia falar antes, mas eu vou ler esse agora. Estou acabando já. Estou acabando. Eu falei Gálatas, é isso, é verdade. É o caminho para chegar lá. Mas agora eu vou ler Colossenses capítulo 2. Está acabando, irmãos. Está acabando. Não desliga, por favor. Não vai pelas besteiras lá. Tem a Olimpíada, bom, tudo bem. Depois você volta na internet. Então, fazer o quê? Viciado é viciado. Glória a Deus. Olimpíada, né? A pessoa dá sorte naquela hora, né? Faz uma cesta mais, ganha. Outro escorregou lá, mas faz azar. Eu não acredito que seja uma coisa sincera. Olimpíada, né? Olimpíada. Não sei aquele que corre feito não sei o quê, mas aquilo lá é bom. Bom, Colossenses 2, olha lá. Bolt. Que Deus tenha misericórdia do Bolt. E ele se converta, porque a glória desse mundo nada vale. Colossenses 2, verso 2, estou acabando. Para que os seus corações sejam consolados, Nalva. Que bom que você está com o Júlio aí. Para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor ou caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência. Olha, com Deus a coisa é assim, na inteligência. Para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A ciência está escondida na mão de Jesus. A sabedoria está escondida na mão de Jesus. O mistério perdido, o chamado o elo perdido, que é um elo perdido na corrente de formação do ser humano, está nas mãos de Jesus. Lá no céu nós vamos descobrir tudo. Toda a genética. Você vai ter eternidade para aprender química, física e muito mais. Para povoar o universo e os outros universos. Porque nós temos um universo visível até agora em 13,5 bilhões de anos-luz. Porque é o que se deu para chegar até agora. Mas para lá tem mais coisa. É eternidade para isso. Agora eu vou perder tudo isso por causa do quê? De 5 minutos de namoro? Para encher a cara? Para fumar maconha? Você que é maconheiro? Não consigo largar. Não consegue. Hebreus capítulo 12. Abra lá. Morde a língua. Ah, mas dói. Vai ver lá em cima na hora que você chorar, como vai doer. Hebreus capítulo 12, verso 4. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Tem um rapaz que chegou para mim, ele se tornou missionário, esse rapaz, graças a tudo. Rapaz bom, mas é bandido. Aí se converteu no Desafio Jovem, em 1991, 92, e veio para a minha igreja. Aí o pessoal falou, Lenilson, você vai receber? Eu falei, eu gosto de desafios, gosto de dar pesada. Deixa ele andar comigo. Andou comigo. Se tornou um evangelista poderoso. Ia comigo na rádio 95. Fazia SOS estudante, ele fazia. E eu fazia na rádio a hora marcada com a medicina. Às 9 da noite, das 9 às 10. Era um programa assim, eu falava de medicina, mas era uma jogada. Depois falava do espírito. É tudo para atrair as pessoas. Doutor Lenilton, estou falando sobre meu pai hemorroide, que só que eu vou ver se eu curado. Eu orava para curar hemorroide. Fala colesterol, depois falava de Jesus curando o colesterol. Mas esse rapaz, no começo da vida espiritual, ele falava, doutor Lenilton, está difícil. Eu fui drogado, eu tomava na veia, cocaína. Eu falei, agora você vai mortificar. E eu ia para ele, que ainda não resiste até o sangue. Então ele se mordia de vontade, orava de madrugada. Então, eu sei que foi vencendo. É um processo, mas tem vitória. É que nem aquele que quer passar no exame público, tem que estudar. Na hora que vence, vale a pena. É que nem a mulher que quer ter nenê, é uma luta. A gravidez é difícil, as dores vêm. O parto, então, não se fala, mas depois a alegria de ter o bebê valeu a pena. A alegria de você ir para o céu, vale tudo a pena. Para encerrar, Gálatas capítulo 5. O processo para você chegar nisso, muito fácil. Não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Não precisa de força física, de inteligência, precisa decorar a Bíblia. É que eu sou meio louco, eu sempre gostei de estudar a Bíblia. Gálatas capítulo 5, verso 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscência. É a sua cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Eu não vou fazer a minha vontade, vou fazer a dele.
Minha vontade agora é deitar na minha igreja. Que santidade que é? Vou para o carnaval, para bagunça. Vontade da carne. Mas daí você fala, não, eu quero fazer a vontade dele. Alô, irmão, vamos para a igreja? Vamos orar hoje, Márcio? Amém? Chama a turma, chama os japoneses. Vamos orar. Vontade de Deus. Vontade da carne. Alô, Julieta? Está sozinha? Passe aí, Satanás. Uma vez o rapaz, olha como Deus usa a gente. Eu tinha um grupo familiar lá em Higienópolis, do lado da Santa Casa. Chegou a ter 70 pessoas, todos os pacientes, eu mandava para lá, os médicos, era uma bagunça. Todo mundo ia para lá ouvir a palavra. E teve um rapazinho, um jovenzinho do mundão, foi lá. Aí ele aceitou Jesus, foi batizado e tal. Um dia, num sábado, me deu um clique, eu falei, vou ligar para esse rapaz. Bem, 8 horas, liguei para ele e falei, olha, leia Provérbios 4 e 5. Ele, tá bom, Marcos. Eu falei, tá bom, doutor Enio, tá bom, não era nem pastor ainda. E desliguei. Depois ele na segunda-feira me procurou e falou, doutor, eu estava com uma ideia errada, eu ia fazer coisa errada. O senhor ligou na hora que eu ia pegar o telefone e fazer coisa errada. E eu li lá, e a Bíblia fala lá para fugir da mulher estranha, porque aquela aparência toda vai picar como cobra. Ele pensou e falou, nossa, o doutor tem razão, eu era evangelista na época. Então, os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e com a concupiscência. Amém, irmãos? Amém. Aí você vai amplamente ter a sua entrada disponível no reino dos céus. Pastor, eu pensei que você ia dar algum mistério. O que mais que isso? Saber que a porta estreita não é a igreja e a porta larga é a igreja. Saber que a nova criatura não vai para os céus, o filho vai. O filho vai. Você tem que ser gerado filho de Deus. O Espírito de Cristo tem que estar em você. O que é o Espírito de Cristo? A mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A palavra de Deus em mim. Eu vou reagir conforme a palavra. E não conforme filosofias, ou conforme minha cultura, ou conforme a teologia. Teologia é uma coisa. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Amém? O que mais? Pode fazer alguma pergunta? Vai lá. Eu posso falar uma coisinha rápida? Pode falar. Fala. Vem aqui para todo mundo ver a senhora. Pode vir, vem cá. O senhor falou das 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Pode orar. Hoje, às 3h10 eu estava chegada. E orei mesmo, agradeci a Deus bastante, gente. Vocês não sabem, eu estou mal conseguindo andar. Era 1h30 da tarde, assim, eu tomei um tombo na escada. Doutor Lenilton, segura um pouquinho isso aqui. Isso é uma das batidinhas pequenas. Vocês não imaginam aqui que jeito tá. Se eu não tivesse orado, aí eu tinha me quebrado. Mas a senhora orou e Jesus livrou. E olha, está aqui à noite, com 70 e tantos anos. Glória a Deus! Amém? Vocês estão calados? Visitante, qual é o seu nome? Você pode ser Márcio? Tiago? Carlos. O Carlos é nosso filho espiritual. Que bênção, Carlos. Meu Deus, que bênção. Que bom, Márcio, Tiago e Carlos. E estão congregando em qual igreja? Está procurando, já chegou aqui a igreja de Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Não tem placa. Então você está aqui. Você está coberto pelo Espírito de Deus. Que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E visite a nossa igreja, a hora que puderem, uma igreja que tem esta visão. Visão interdenominacional, visão de amor, visão de bênção, de crescimento, de palavra. Eu estou nessa igreja porque Jesus falou. Pastor Jairinho é um homem de Deus. Deus me mostrou isso há 10 anos atrás. Eu esperei esse homem. Estou falando, aproveitando que ele não está aqui. Senão não estaria aqui. Então é de Deus essa igreja. Amém. Estamos juntos aqui. Amém? Quem mais veio pela primeira vez? Josinete, que bênção. Quem te trouxe? Amém, que bênção. Você é vizinha dela? Você já frequentou uma igreja ou não? Eu moro na Quadrangular, mas... E está sem igreja agora. E hoje você viu que a palavra é importante? Você quer voltar para Jesus? Então vamos ficar de pé. Eu quero fazer um apelo aqui agora. Quero fazer um apelo. Quem quer hoje se reconciliar com o Senhor, entendendo que precisa entrar na porta estreita, entendendo que a porta larga não põe no céu, não põe.
procurai, porfiai por entrar pela porta estreita. E tem gente que às vezes se sente que está meio afastado, não está bem. Hoje é o dia do Senhor na tua vida. Em Hebreus capítulo 3, verso 13 diz assim: não endureçais os vossos corações no tempo que se chama hoje. Hoje é o dia. Se o Senhor está preparando hoje, você não sabe o dia de amanhã. O hoje do Senhor te põe na eternidade, você sai do tempo. Então se você quer isso hoje, você quer restaurar a sua vida espiritual hoje, quer que Deus perdoe, não importa o que aconteceu, nada, mas vamos zerar o nosso GPS hoje, nosso odômetro, vamos renovar nossa vida hoje. Se você precisa disso, no seu lugar mesmo, feche os olhos, levante sua mão e eu vou orar por você. Quem quiser, levante sua mão. Amém. Quem quiser essa renovação, pode levantar a mão. Vem para frente agora. Você que levantou a mão aí lá atrás, que estava falando conosco, amiga da Leia, pode vir aqui. Vem aqui na frente. Traz ela, né, em nome de Jesus. Vamos orar por você. Fazer uma oração por você. Vem para frente. Quem quiser, venha, venha. Eu vou orar por você agora. Venha, venha em nome de Jesus. Pode vir. Quem quer, venha. Venha, venha, venha. Que bênção, que bênção. Olha aí, Jesus vai operar na sua vida. Venha, venha, querida. Glória a Deus, venha, venha. Quem mais? Jesus vai restaurar a sua vida hoje. Hoje a palavra foi pregada nesse altar. A palavra verdadeira do Senhor. Vocês ouviram uma palavra genuína. Genuína. É a espada que está lapidando o teu coração para uma nova vida. Que vai te pôr no céu. Vai te pôr para os teus entes queridos. Vai te dar vitória. E aqui vai te dar vitória. Se amanhã o diabo ia te pegar, acabou a chance dele. Se amanhã você ia ter um infortúnio, Deus vai mudar o teu futuro. Se amanhã ia sofrer um acidente, não vai mais. Acabou. Porque agora eu vou orar e Jesus vai fazer a obra na sua vida. Amém? Quem quiser está na chance, está no momento, venha para frente. Eu vou orar agora. Em nome de Jesus. Igreja, levante as mãos, esteja em intercessão. Espírito Santo, obrigado por esse momento. Senhor, tua palavra é clara. Se nosso coração, Senhor, ficar compungido, contrito, quebrantado, o Senhor não desprezará. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. É o que o Senhor está fazendo agora no seu coração, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, reconcilia agora, em nome de Jesus. O Senhor está reconciliando, livrando de todo mal, todo espírito maligno, está saindo agora, não vai mais te atormentar. Todo engano, todo peso de culpa, saia. O Espírito Santo está na tua vida, a tua família é chamada. Haverá uma grande obra, você não sabe o que está preparado. Vem, Espírito Santo, te abençoa tua filhinha poderosamente. Em nome de Jesus, Espírito Santo, reconcilia. Espírito Santo, renova. Espírito Santo, abençoa a tua serva. Toca na sua família, toca na sua casa, no seu esposo. E que a partir de hoje ela sinta o teu frescor, tua presença, tua unção. Em nome de Jesus. Obrigado que o Senhor tem guardado a Dona Ana Maria. Ou o Senhor tem livrado-a do mal. Abençoa, concede-lhe, Senhor, livramento, saúde, vitória e vida espiritual. Obrigado, Espírito Santo. Blinda o teu filho, blinda o teu servo. O inimigo tentou, se andou, mas o Senhor te livrou. E vai livrar a tua casa. E vai visitar os teus filhos e a tua esposa. E abençoar aquele lar. E te dar vitória mais uma vez nessa semana. Como sempre, em nome de Jesus. Vem, Espírito, renova a tua filha. Prepara, Senhor. Prepara essa criança. Tira a angústia. Tira o medo. Tira, Senhor, toda a indecisão, tudo que falta. Irmã, tenha descanso no Senhor e fé, porque na última hora vai vir um grande milagre sobre a tua vida e você vai trazer testemunho depois. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos teus servos. Obrigado por essa noite na tua presença. Eu te agradeço, Pai. Te glorifico porque o Senhor nos colocou uma porta gloriosa, aberta, grande, e nos conduz agora uma porta estreita, onde o fim dela é estar contigo eternamente. Abençoa-nos, Deus, nessa noite, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Amém? Amém. Olha só, me
de uma voz de beija-flor, abençoadíssima. Amei, puxa vida, que bênção. Está aqui, ó. Os CDs dela estão sendo vendidos aí fora. Quem quiser adquirir, será abençoado. Em vez de ficar ouvindo, isso aqui, Zangalo, isso aqui, aqui, ó. Mídia Bueno, de Jesus. Amém? Não que eu seja contra, imagina. Mas a Ivete Zangalo, excelente cantora, mas vamos prestigiar a irmã doméstica da fé, abençoada por Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje estamos encerrando, 10 horas da hora. Olha que bênção. E quinta-feira que vem, eu vou trazer alguma coisa mais profunda. Eu ia trazer hoje, mas aí o Espírito Santo você vai falar isso. E eu falei isso. Amém? Fala. Pode orar pelo Rodrigo, pelo pai do Rodrigo? Amém. O Rodrigo é um irmão querido que pertence à nossa igreja do Reage. E o papai dele faleceu essa semana. E ele foi para o interior correndo hoje para enterrar o seu papai. Muita angústia, porque perder um pai não é fácil. Ele é jovem. Então vamos pedir para que Jesus console o coração dele e da família. E você que precisa de oração, coloque-se agora diante de Deus. Eu vou orar por você também. Espírito Santo, olha o coração do Rodrigo, teu servinho, que Senhor, busca a tua face, que está nessa igreja, que glorifica o teu nome, que é servo teu. Senhor, tu sabes de todas as coisas. A morte é um momento, é uma passagem. A morte, Senhor, para ti é até preciosa, diz a palavra. Mas os que ficam, Senhor, sofrem porque sentem a saudade. Somos carne, Senhor, somos pó. Então precisamos do teu consolo. Visita aquela família, visita o Rodrigo, abençoa-o. Dá-lhe, Senhor, visão espiritual. Dá-lhe consolo pleno e bênção para a família, que nada tenha falta, em nome de Jesus. E quanto à tua igreja aqui presente, quanto ao teu povo aqui, que, Senhor Jesus, vieram aqui com todo o amor receber esta palavra, Senhor, deixando o conforto das suas casas. Muitos vieram direto do trabalho, muitos estão cansados e com fome até. Senhor, abençoa a todos multiplicadamente. Eu ordeno a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo agora, aqui presente em especial. Guarda as nossas famílias, guarda nossas crianças, nossas casas, nossos pais. Senhor, está tudo na tua mão, porque estamos buscando o teu reino em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas agora à tua igreja, em nome de Jesus. O Senhor está distribuindo bênçãos sobre a tua vida agora. Recebe as bênçãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Milton vem impetrar a bênção apostólica para encerrar o culto, nosso estudo. O amor de Deus, a graça de Jesus e a preciosa comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que assim esperam, possam dizer amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã tem culto de sexta forte na igreja. Domingo de manhã, 10 horas, culto normal. E domingo às 6 da tarde também culto da família. Todos são convidados aqui no templo, em nome de Jesus. Amém.